Geografia e outros componentes curriculares. Os temas de estudo da geografia permitem conexões com outros componentes curriculares e apresentam claras sobreposições. Estudar os lugares, territórios, paisagens e regiões pressupõe lançar mão de uma ampla base de conhecimentos que não se restringem àqueles produzidos apenas pela geografia. Muitas são as interfaces com outras áreas curriculares. Talvez a maior diferença entre essas áreas seja os métodos de estudo e suas formas de recortar a realidade estudada. Assim, o estudo da natureza em geografia envolve uma análise de processos que também é feita em ciências, por exemplo. No entanto, a geografia traz métodos peculiares de estudo, por exemplo, o desenvolvimento das noções de espacialidade quando se considera a escala e a integração dos fenômenos. Outro aspecto a destacar é que, para estudar a especialidade, a geografia desenvolveu a representação cartográfica que requer métodos e conteúdos específicos para se aprender na escola. Pode-se mencionar um exemplo de conexão e, ao mesmo tempo, singularidade. É possível estudar aspectos do tempo meteorológico em ciências de geografia, mas, na geografia, essa noção se associa ao entendimento das escalas de tempo e clima, que são muito diferentes, e, ao mesmo tempo, a cartografia dos fenômenos climáticos, por exemplo, os mapas de fenômenos atmosféricos. Com história, essas conexões são evidentes, pois a temporalidade também são objeto de estudo da geografia que busca interpretar o tempo empiricizado na paisagem e também nos objetos de cotidiano. O ensino de geografia nos ciclos. Ciclos de alfabetização. Como desenvolver o pensamento espacial? Quais os primeiros passos para as crianças em processo de alfabetização aprenderem geografia? Como iniciar a alfabetização cartográfica nesse ciclo? Um dos propósitos do estudo de geografia é oferecer um amplo leque de aprendizagens para que a criança adquira a capacidade de desenvolver e ampliar raciocínios espaciais, compreender o modo de viver e o cotidiano de sua comunidade numa cidade complexa como São Paulo é o desafio desse processo. A criança, desde o início da sua alfabetização, pode conectar a linguagem aos conhecimentos espaciais para atuar e transformar o mundo à medida que se desenvolve e elabora de forma progressivamente mais complexa a leitura do espaço geográfico. Mas o que é ler o mundo em geografia? A leitura geográfica do espaço vivido não se reduz a uma percepção empírica dos objetos que estão em torno de nós. É um processo de construção do olhar que cria a possibilidade de compreensão de relações e interações dos objetos em contextos variados. Um olhar que permite ver o que nem sempre está explícito nas formas. Por exemplo, como compreender o espaço escolar como lugar para aprender e socializar-se? Como decifrar códigos do espaço? O olhar interrogador e interpretador dos vínculos espaciais com os lugares próximos e distantes do pertencer a um grupo social, do reconhecer-se num quadro natural, da valorização da cultura material e imaterial brasileira e particularmente de sua comunidade, da compreensão da formação socioespacial, da leitura da paisagem, da mobilidade socioespacial, da formação dos grupos sociais, das múltiplas interações dos processos da natureza e das atividades econômicas que articulam a vida à produção do espaço. Ao tratar da representação cartográfica por meio do uso dos mapas, é importante destacar que a geografia instrumentaliza o uso dos mapas, mas não tem o monopólio do seu uso, assim como a área de linguagens não tem o monopólio do texto. Esses amplos aspectos do saber geográfico provêm de um trabalho por aproximações recursivas para o entendimento de como a espacialidade ocorre. Em geografia, esse entendimento está articulado a uma base conceitual da ciência geográfica, que se dá sustentação para a interpretação do mundo vivido e orienta caminhos de estudo. No ensino de geografia, analisar problemáticas associadas a conceitos é imprescindível para a compreensão da realidade. Eles permitem aos estudantes localizar e dar significação aos diferentes lugares e estabelecer relações entre eles e seu cotidiano. No ciclo de alfabetização, temos a oportunidade de construir interações entre a leitura textual e a leitura espacial. O contexto mais relevante são os processos de especialização
quem cria os espaços intelectuais, pois, ainda que as raízes iniciais do pensamento espacial estejam fundadas, literalmente, na geografia das nossas vidas e espaços físicos, a maior parte de sua importância científica e, portanto, educacional, encontra-se no processo de espacialização que cria espaços intelectuais. A articulação entre a educação geográfica e a cartográfica escolar contribuirá para o desenvolvimento do pensamento espacial e, consequentemente, para a resolução de situações na vida cotidiana e profissional que envolvem representações espaciais, principalmente as cartográficas, aplicadas aos contextos geográficos. O estudo da paisagem de vivência, por exemplo, permite que se construam os primeiros passos do pensamento espacial. No ciclo de alfabetização, o domínio de alguns fenômenos sociais e naturais e o desenvolvimento de algumas noções iniciais podem ser um dos caminhos que devem permitir associar ao estudo das paisagens dos lugares vividos a linguagem dos mapas, das imagens, dos textos e a vivência empírica de trabalho de campo. Para o professor dos primeiros anos, uma sugestão viabilizadora das primeiras leituras espaciais pode ser feita e sistematizada a partir da aproximação com as paisagens e os lugares. A geografia estuda as paisagens humanizadas ao longo da história, cujas características são produto da atividade transformadora das sociedades. Portanto, o modo de vida é um elemento essencial na produção do espaço geográfico. São os modos de viver e trabalhar que interagem e transformam a natureza. Destacam-se nessa perspectiva o estudo das relações entre o processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, que para as crianças pode ser identificado em aspectos do seu cotidiano. A perspectiva é que a criança desenvolva noções sobre a espacialidade a partir das semelhanças e diferenças sobre a relação parte e todo e sobre as contradições que marcam o uso social que fazemos dos processos da natureza. Essa perspectiva favorece a formação de estudantes com pensamento crítico e analítico, estimulando o raciocínio a partir de diferentes referenciais ligados ao campo da geografia e de outras áreas do conhecimento. Para que haja coerência com a ideia de que todas as áreas alfabetizam, ou seja, são responsáveis pela aprendizagem da leitura e escrita, tomamos como referência situações do cotidiano e das vivências dos estudantes a partir de situações concretas. A criança pode e deve solucionar problemas e levantar hipóteses sobre os fenômenos estudados. O objetivo fundamental da geografia nas séries iniciais do ensino fundamental é situar a criança no momento em que vive. Situar-se é perceber que os fatos que acontecem em uma dinâmica de relações espaciais, próximas e distantes, e numa multiplicidade temporal e espacial. O professor desse ciclo tem o desafio de organizar o tempo didático para abordar de modo interdisciplinar, quando possível, os conteúdos dos diferentes campos do conhecimento. Por exemplo, ao estudar os brinquedos com enfoque sobre a cultura e também a materialidade desses em diferentes contextos sociais, a geografia se aproxima da história, estudando como os recursos naturais são a base dessa materialidade, que significa ter um brinquedo feito à mão e outro feito por uma indústria de brinquedos. O que muda quando sabemos produzir e quando não sabemos mais como se faz. Como são feitos os brinquedos? Quem produz brinquedos? Os eixos temáticos no ciclo de alfabetização. Eixo, sujeito e seu lugar no mundo. Desenvolvem as primeiras noções de pertencimento contextualizadas cultura e espacialmente. Construímos múltiplas identidades que são históricas, sociais, políticas, econômicas, culturais e afetivas, entre outras. Destacam-se a Lei 10.639 de 2003, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na formação da sociedade brasileira, e a Lei 11.645, que regulamenta a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino. Organização territorial no tempo e no espaço. Trabalha-se a produção do espaço por meio da leitura do cotidiano pela criança. A organização territorial ou a assinatura territorial é resultado de diferentes disputas localizadas no tempo e espaço social. A exemplo de São Paulo
uma cidade multifacetada, multiescalar e multitemporal. Formas de representação e pensamento espacial. Desenvolvem-se as primeiras noções espaciais, os primeiros conceitos, o alfabeto cartográfico e os processos de raciocínio adequados a esta faixa etária. A alfabetização cartográfica inicia-se pelas primeiras noções de posição, distância, referenciais espaciais, suportes, etc. O pensamento espacial é abrangente, pois constitui um tipo de pensar que se apoia em conceitos espaciais, instrumentos de representação em vários suportes físicos e digitais e processos de raciocínio. Natureza, ambiente e qualidade de vida é enfocada a percepção dos fenômenos da natureza que as crianças possam observar empiricamente, tais como as condições do tempo pela leitura da atmosfera, os tipos de solos pela vivência na Terra, etc. Também são trabalhados espaços livres e áreas verdes do lugar de vivência da criança, iniciando o estudo sobre a função desses espaços na qualidade de vida. Aborda-se a questão da qualidade ambiental por meio do estudo do consumo, desperdício e descarte inadequado de resíduos. Trabalho e formação socioespacial. Inicia-se os primeiros entendimentos sobre o trabalho na família e na escola, buscando começar o estudo da cidade de São Paulo e de sua estrutura urbana, o modelo centro-periferia e a precarização dos segmentos de menor poder aquisitivo e a infraestrutura são abordados nesse eixo. Quadro de objetivos de aprendizagem do desenvolvimento por ano, o sujeito e seu lugar no mundo, os objetivos de conhecimento. A escola como lugar de vivência, o lugar de vivência, a moradia, a rua onde vivo, vizinhos e amigos do bairro, os lugares de brincar e passear. Descrever características percebidas de seus lugares de vivência e identificar semelhanças e diferença entre esses lugares, analisando se contemplam a acessibilidade de todos, pessoas com deficiência, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, etc. Discutir e elaborar coletivamente regras de convívio nos diferentes espaços do cotidiano do estudante, espaços de lazer, escola, casa, praças e em diferentes situações, jogos, brincadeiras, etc., pensando no respeito à diversidade, organização territorial no tempo e no espaço, paisagem onde vivo, vida cotidiana, desenho da paisagem, meios de locomoção. Perceber as construções do entorno da escola e comparar as diferenças e semelhanças entre elas, identificando os tipos de moradia observados na comunidade onde vive. Conhecer diferentes tipos de moradia em sua comunidade e outros lugares, população ribeirinha, comunidades indígenas, outros bairros da cidade, etc. Listar e descrever oralmente os meios de locomoção usados para chegar à escola, a pé, bicicleta, carro, transporte escolar, etc. Organizar em forma de tabelas os dados da turma. Formas de representação e pensamento espacial, representação do espaço da escola, noções de lateralidade, desenho de croquis dos diferentes caminhos do cotidiano, oralidade. Produzir representações gráficas, croquis, dos componentes das paisagens do cotidiano, utilizando diferentes recursos, massas de modelar, tablet, texturas, etc. Identificar marcadores espaciais utilizando posições geográficas tais como os endereços de casa e locais que conhece ou frequenta, reconhecendo os deslocamentos cotidianos escola, casa. Reconhecer e identificar no espaço a posição do corpo e de outros objetos, utilizando espaços da escola e representando os lugares de vivência, utilizando os desenhos de croquis. Elaborar desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras, utilizando os lugares de vivência. Expressar por meio da oralidade pontos de referência, praça, padaria, parque, escola, etc. em caminhos costumeiros. Natureza, ambientes e qualidade de vida. Primeiras noções de paisagem, os ritmos da natureza e sua relação com vestuário, hábitos alimentares, paisagem e calendário. Ler imagens, identificando a presença da natureza e das ações humanas em seu cotidiano e reconhecer aspectos naturais do meio ambiente do local de moradia, mais construído, menos construído, áreas verdes, formas de vida, noções de relevo, noções de tipos de tempo. Perceber por meio dos vários sentidos e identificar os ritmos da natureza,
dia e noite e as variações climáticas a partir dos lugares de vivência da criança. Perceber, por meio de vários sentidos, identificar as estações do ano, as mudanças de vestiários e de hábitos alimentares e a paisagem decorrente da variação de temperatura associada ao calendário. Descrever oralmente imagens da paisagem do local de vivência, elaborando legendas simples para as imagens dos fenômenos naturais observados. Trabalho e formação socioespacial. Diferentes tipos de trabalho existentes no dia a dia, diferentes tipos de trabalho na escola e no entorno da escola. Conhecer os tipos de trabalho realizados na escola e descrever oralmente as características desses trabalhos. Identificar e descrever os diferentes tipos de trabalho encontrados no entorno da escola. Agora, segundo ano do ensino fundamental. O sujeito e seu lugar no mundo. Formação do bairro. Reconhecer vínculos afetivos que construímos nos espaços de vivência, tais como a escola, o bairro, a rua, a cidade, entre outros, pensando nas semelhanças e diferenças dos usos desses espaços. Costumes e tradições do bairro. Conhecer a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive, registrando por meio de desenhos, tabelas e gráficos simples. História da migração na construção do bairro. Comparar os costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou na comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças étnico-raciais, religiosas, culturais, físicas e etc. Organização territorial no tempo e no espaço, mapa do município e seus bairros, conhecer outros bairros da cidade de São Paulo por meio de mapas e ilustrações, meios de transportes, riscos e cuidados na sua utilização, identificar e compreender os sinais de trânsito e do transporte público, cores, símbolos, placas e faixas de pedestres, assentos preferenciais, etc. Produzir textos informativos coletivos contendo roteiros de ônibus, trens e metrôs, o tempo do deslocamento e como utilizar os diferentes meios de transporte, formas de representação e pensamento espacial, paisagens do cotidiano, identificar as diferentes semelhanças nas paisagens dos lugares de vivência representando por meio de desenhos. Representação espacial em diferentes suportes, representar os locais de vivência utilizando-se de desenho de croquis, observando e desenhando objetos em diferentes posições verticais de cima para baixo, laterais, frontais, utilizando o procedimento para ler e compreender mapas e outras representações espaciais comuns em seu cotidiano, mapa de ruas, guias de turismo, plantas de casa ou ruas, mapas mentais, mapas falados, maquetes, aplicar de forma lúdica princípios de localização e posição de objetos, referenciais espaciais como frente, atrás, esquerda e direita, em cima e baixo, etc. Desenho de diferentes posições de objetos, mapas mentais, mapas falados, maquetes, desenho de diferentes posições de objetos, aplicar de forma lúdica princípios de localização e posição de objetos, referenciais espaciais como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora, etc. Continuando, representar objetos cotidianos em relação a tamanho, forma, textura e cor para iniciar a construção da noção de proporção e de legenda por meio de representação de desenhos, mapas mentais, maquetes e etc. Natureza, ambientes e qualidade de vida, meio ambiente e impactos socioambientais, identificar e registrar a partir de diferentes linguagens os percursos diários por meio de percepções sensoriais, cheiros, texturas, luminosidades, formas, variação de temperatura, umidade e etc. Reconhecer as características das paisagens no meio ambiente, reconhecer as características das paisagens no ambiente que vive, identificando a ação humana na preservação e degradação das paisagens naturais. Identificar as mudanças que ocorrem nas plantas, nas árvores, nos jardins, nas praças, etc., em função da dinâmica do clima nas diferentes estações do ano. Organizar informações coletivamente obtidas em diferentes fontes e construir procedimentos relacionados ao tratamento e à obtenção de informações
entrevistas, trabalhos de campo, análise de vídeos e fotografias, leitura de textos, mapas, tabelas e gráficos simples. Trabalho e formação socioespacial, tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes, relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais, horário escolar, comercial, sono, brincar, estudar em casa, etc. Recursos naturais, identificar os recursos da natureza, madeira, areia, argila, brita, etc. Na construção e na produção da moradia, das ruas, dos edifícios institucionais, etc. E aí, na sequência, a gente continua terceiro, quarto e quinto ano.